E aí galera, belezinha? Vamos lá para a nossa parte número 3 aí da aula 4, tá dando sequência ao estudo de serviços públicos. A gente vai falar hoje sobre princípios referentes aos serviços públicos. Se você lembrar lá na aula 1, não, 2, aliás, salvo engano 2 ou 3, eu nem lembro mais, nós falamos sobre princípios da administração pública, eu trouxe até o princípio da continuidade, falei que a gente ia trabalhar com mais detalhes, né, na aula de serviços públicos, então a ideia é a gente dar uma focada hoje. Quando você estuda princípios de serviços públicos, você pode ter certeza, estando no teu edital serviços públicos, a possibilidade de cair esse assunto é de 99%. Sabe? Normalmente você pega uma prova que tenha serviços públicos, se for para ter uma questão só, ou eles vão cobrar questão de extensão de contrato ou classificação, mas a tendência é muito maior a cobrar princípios, tá? Então, se você reparar, a quantidade de questões que cobra princípios de serviços públicos é muito grande, tá? Então, presta bastante atenção nessa aula, que a gente vai dar uma trabalhada com detalhes, que é bem fácil esse assunto aqui, bem fácil mesmo. Como eu comentei com você lá na aula de princípios, a nossa lei basilar sobre serviços públicos no Brasil, especificamente em relação à concessão, permissão, e depois a gente fala sobre isso, é a Lei 8987 de 95. Claro, nós temos uma lei também conhecida como Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos, mas que não é cobrada em provas, não é tão interessante pra gente, e ela é cobrada assim, em uma a cada 1 milhão de provas, então não é um negócio muito normal e não cai para provas comuns não, tá? Ela cai mais para provas muito específicas, então não é realmente nada pra gente estudar. Mas olha só, o artigo 6º dessa lei, ele vai falar pra gente o que nós chamamos como, o que nós queremos chamar, né, que nós costumamos chamar no serviço público, de adequada prestação de serviço. Os princípios dos serviços públicos, na verdade, eles também são chamados princípios da adequada prestação. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses princípios eles são necessários de serem identificados em todo o serviço público prestado. Para que você olhe para o serviço e fale, beleza, o serviço público é eficiente, é decente, ele é prestado de forma adequada para a sociedade, é essencial que você enxergue todos, não é um ou outro não, tá? Todos os princípios que eu vou te mostrar. Parece piada, mas é verdade. E olha o que ele fala no parágrafo 1º, ó. Serviço adequado é o que satisfaz condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade, que são os princípios que a gente vai trabalhar. Eu só peço para você atenção para o seguinte, você não precisa memorizar não, tá? Porque quando você estuda serviços públicos, os princípios são autoexplicativos. Talvez o mais complexo para nós seja o da continuidade. Mesmo assim, não é tão difícil, não. Então esse assunto cai muito e ele é fácil. Então vai ser bem tranquilo da gente trabalhar. O princípio da continuidade, ele diz o seguinte. Como eu comentei com você lá na primeira aula, quando a gente conceituou, o serviço público ele tem que ser o quê? Prestado de forma contínua. Então não pode parar. Isso quer dizer o seguinte, todo serviço público tem que ser prestado de forma continuada à sociedade, independente da situação que se encontre. Por exemplo, o prestador de serviço está com dificuldade financeira. Fazer o quê? Porque a empresa, a instituição que foi contratada ou a própria administração pública tem dificuldade de manter o contrato. Fazer o quê? Você, usuário, não pode ser atingido por nenhuma falta de qualidade da prestação do serviço, por nenhum problema de gestão, por nenhuma dificuldade do Estado. Então o serviço tem que estar disponível para você o tempo todo. O usuário, que é o cara mais importante do serviço público para nós, ele nunca poderá ser atingido. A empresa prestadora de serviço de transporte público coletivo, de ônibus, né, que é muito comum, não está pagando, o pessoal vai entrar em greve. Cabe o Estado, a prefeitura, normalmente com o transporte público local, que fez o contrato, né, o contratante, né, cabe a ele ocupar os bens, nós vamos dar isso até mais para frente, tá? Mas ocupar os bens do prestador de serviço para garantir a manutenção do serviço. É isso mesmo que eu estou te falando. Se a empresa de ônibus da sua cidade aí, né, aquela contratada, concessionária, o pessoal entrou em greve, cabe à prefeitura, que é o contratante, que a gente vai trabalhar mais para frente essas informações, cabe à prefeitura ocupar o serviço, ou seja, colocar funcionários dela para botar o serviço para trabalhar. Claro que isso não vai acontecer na prática, mas na teoria a ideia é essa, né? O certo seria funcionar. Na prática não, e ninguém leva porrada por isso, porque isso é Brasil. Mas o correto é que o serviço tem que ser prestado. Se por acaso, mas Dalmo, o problema não é do Estado, é da empresa. É do Estado sim. O Estado tem que fiscalizar a prestação do serviço. Então, claramente, se o Estado não está fiscalizando e teve greve e parou o serviço, a culpa é do Estado também. Então o Estado tem que se responsabilizar. Mas como isso é Brasil, ninguém é responsável. Mas lembre-se que o que cai na prova é teoria, não prática. Tá?
Muito importante você identificar o parágrafo 3º. Não se caracteriza não como descontinuidade. Então, olha só, o serviço tem que ser prestado de forma contínua. Porém, existem situações em que a interrupção do serviço é lícita, é legal, não vai ter problema nenhum para você. E essas situações estão detalhadas aqui. Olha só, não se caracteriza como descontinuidade a sua interrupção em situação de emergência, essa é a primeira, ou, cuidado com isso aqui, após aviso prévio, ou prévio aviso, quando motivada por razão de ordem técnica ou de segurança ou inadimplemento do usuário. Basicamente, você tem que identificar o seguinte: existem 3 formas de interrupção do serviço público que não são considerados ilícitas, não são consideradas situações que ferem o princípio da continuidade, que são a situação de emergência. Então, por exemplo, imagina que vem uma chuva forte e, sei lá, uma ventania pesada arrebenta o sistema de transmissão de energia elétrica, derruba poste de iluminação. Isso é emergencial. Obviamente, eu não posso culpar o Estado ou o prestador de serviço por uma situação que foge à alçada dele. Aquela história de caso fortuito, força maior, são situações de descontrole. A segunda situação é a manutenção programada. Deve ter acontecido na sua cidade em algum momento, isso é normal. A empresa de fornecimento de energia elétrica vai parar os serviços no domingo, de tal horário a tal horário, para poder fazer manutenção, para poder fazer, sei lá, extensão da rede. Não sei. Isso é normal de acontecer. E a terceira situação, inadimplemento do usuário. Gente, pelo amor de Deus, claro que se você deixar de pagar o serviço, ele não vai ser prestado para você. Não vem depois dizer, eu tive aula com o Dalmo, ele disse que o serviço tem que ser contínuo. Então eu não vou pagar a energia elétrica, não vou pagar a TV por assinatura, não vou pagar o serviço de telefonia. Pera lá, né? Observe que eu tenho 3 situações que permitem a descontinuidade do serviço sem problema, sendo que a lei exige que nesses 2 casos aqui, manutenção programada e inadimplemento, tem que ter aviso prévio. Então você avisa antes para poder interromper o serviço, tá? É claro que na situação de emergência não há exigência de aviso prévio, que pelo amor de Deus, né? A menos que você tenha contratado um vidente na tua empresa para saber quando que vai ter problema, não tem como. Viu como é que é fácil? É tranquilo, né? Mas cuidado com essas 3 situações. Regularidade é o seguinte: o serviço público ele tem que ser mantido numa qualidade regular desde o início do contrato. Imagina o seguinte: eu, mediante um procedimento licitatório, firmei um contrato de prestação de serviço público junto à prefeitura. Coleta de lixo, beleza? Do início desse contrato, obviamente, o contratante, né, o Estado, ele vai fazer medições, né, vai analisar a minha prestação do serviço. E essa prestação de serviço vai trazer ali, digamos, entre aspas, claro, um gráfico de regularidade. Então vamos dizer que eu comecei o serviço com uma qualidade X, aí, desculpa, errei aqui, qualidade X, começa a melhorar, dá uma caidinha naquele mês, melhora de novo, dá uma caidinha, melhora. Mas se você notar, ao longo do tempo, pelo gráfico que está sendo montado aqui, a prestação do serviço ela se mantém pelo menos próxima ao nível regular. O que não pode acontecer é o serviço começar bem prestado e depois, ir para baixo do regular. A gente considera esse serviço aqui como inadequado. Imagina o seguinte: acabou de contratar, né, mediante licitação, fez um contrato de prestação de serviço de transporte público urbano coletivo. O cara foi e colocou uma frota com 300 ônibus. Todos os ônibus têm ar-condicionado, beleza? Estamos atendendo 150 itinerários diferentes. Beleza? 3 anos depois, essa frota caiu para 200 ônibus, sendo que desses 200, apenas 100 têm ar-condicionado e passamos a atender apenas 80 itinerários diferentes. Nós temos agora rotas bem menores. Você percebe que a prestação do serviço começou com uma qualidade X e depois só caiu? Isso fere o princípio da regularidade. O que a gente espera é o seguinte, o contrário. Vamos começar o serviço com 300 ônibus, sendo que só tem 100 com ar, e depois de 5 anos, desses 300, 200 já tem ar. Opa, tá melhorando. Opa, desses 200 com ar, os outros 100 que não tem, pelo menos tem Wi-Fi. Olha que legal. Então, isso chama-se regularidade. Quando o serviço começa com uma qualidade X, ele tem que ser melhorado ou pelo menos mantida a qualidade. O que não pode é ficar decaindo. Senão a gente encontra a inadequação, então o serviço se torna inadequado. O terceiro princípio, óbvio, o princípio da eficiência. Assim como a eficiência administrativa, aqui também a gente vai analisar o custo-benefício. Porque, obviamente, o serviço público ele tem um custo.
ele tem que ser analisado na eficiência prestada. Então, se você está pagando um valor X, mas que te traz uma qualidade boa de serviço, você até pode se incomodar um pouco. Ah, é caro, mas é bom. Sabe? O problema, que isso acontece em 98% dos casos, é você pagar um serviço muito caro e com uma qualidade baixa. Aqui você identifica que não há eficiência da prestação. Então, quando se fala em eficiência, também se fala em custo-benefício, beleza? Outro princípio importante da segurança, né? O serviço tem que ser prestado sem colocar o usuário ou até mesmo o não usuário do serviço em perigo. Imagina o seguinte, olha que desenho bonito, um poste de iluminação. É um T, né, basicamente, mas tudo bem. Tem lá aquele poste, né, na rua lá bonitinho, o cara vai fazer uma manutenção nas linhas de transmissão. Então ele pega aqueles fios lá, estica e tal, fica tudo jogado no chão. Cara, se ele vai fazer esse serviço, beleza, faz parte. Ele tem que, de alguma forma, isolar aquela área. Coloca um cone. Pô, eu desenho muito bem, né? Pode falar. Coloca alguma coisa ali, uma rede de isolamento, uma faixa de isolamento, não sei. O que importa é que o serviço tem que ser prestado de forma segura. Eu não posso fazer esse tipo de manutenção expondo o eventual usuário a passar por ali e acabar sofrendo ali um choque, um dano qualquer. Sabe, aeroporto, assim, é muito comum. Tem o avião lá bonitinho, eu não vou desenhar um avião quando eu sou maluco, vou desenhar a frente do avião. Ficou legal? Beleza. Obviamente você vai dar a volta para poder embarcar no avião. Só que, porra, do lado do avião tem uma coisinha aqui do lado chamada turbina, né? Parece um outro avião, mas não é essa, aqui é a turbina, beleza? Então tá bom. Você não vai ser retardado de passar embaixo da turbina. Mesmo que a gente saiba que você não é retardado de passar embaixo da turbina, o prestador do serviço público ele faz o quê? Ele coloca uma faixa de isolamento para poder forçar você a fazer o caminho por fora. Então a ideia, isso é segurança, tá? Eu também não posso passar da ideia que, você que se vira e toma conta da sua saúde. Não, eu sou prestador do serviço e tem que manter a segurança. Lá no Rio o pessoal sabe o que eu tô falando. O motorista, né, ele faz o seguinte, você tá lá no ônibus, aí parou no sinal vermelho. O que você faz? Ô motor, quero descer. Abre aí pra nós. O motorista libera. Aí você desce no meio da rua, trânsito rolando, o sinal abre. Quando o sinal abre, está descendo, o motorista acelera. Isso, obviamente, é uma prestação do serviço que não mantém a segurança do usuário. Mas faz parte, né? Outro princípio importante da atualidade, também conhecido como princípio da atualização, que está muito bem explicado no parágrafo 2º do artigo 6º da nossa lei. A atualidade compreende modernidade de técnicas, equipamentos e instalações, e sua conservação, bem como melhoria e expansão do serviço. O que significa atualidade? Significa que o serviço público ele tem que ser mantido regular, só que nós temos que utilizar, não estou dizendo a última tecnologia, mas o mais próximo de uma tecnologia moderna, o mais próximo de uma tecnologia de qualidade. Sabe? Eu quero oferecer serviço de internet. Beleza, vamos pelo menos oferecer o 4G, né, cara? Já que no mundo aí o 5G já tá rolando e no Brasil deve chegar em 2030, mais ou menos, mas pelo menos um 4G. E também, eu não vou oferecer também internet para 50% da população. Vamos expandir isso aqui para 60%, depois para 70%. Investimento em infraestrutura. Isso é a ideia de atualidade. Então, se você sabe que existe uma técnica mais moderna, que torna até o serviço mais barato, que oferece melhor qualidade para o usuário, obviamente que eu preciso aplicar essas técnicas. Esse é o princípio da atualidade. Então, cuidado, que não só é a modernidade de técnica, instalação, equipamento, mas também conservação, melhoria e expansão do serviço. Sim, a expansão do serviço, atender o maior número de pessoas além do que eu já atendia antes, também é uma consequência da atualidade. Princípio da generalidade, o princípio diz que o serviço público tem que estar disponível para todos. Presta atenção nisso aqui. O Estado se reserva ao que é possível atender. Porque convenhamos, né? Serviço público de, por exemplo, tratamento de água e esgoto. Você sabe que no Brasil, 70% no máximo, acho que eu estou sendo exagerado até, da população é atendida. Tem muitos municípios que não têm. Só que é aquela história. O Estado ele se reserva a fazer o que é possível dentro do que ele tem como disponível para investimentos. Tá? Então toma cuidado. O que significa generalidade? Eu tenho que oferecer o serviço para todos que for possível atender.
Por que você não está oferecendo tal serviço em tal localidade? Porque aquela rota não é muito utilizada, porque é muito distante, porque é muito caro, porque ninguém quer investir, porque eu não tenho dinheiro, não sei. Tem que ter uma desculpa. Sim, convenhamos, né? É uma desculpa. Mas tem que ter uma motivação. Cuidado que na generalidade, aí que o pessoal entra, né? Ah, mas se é serviço público, generalidade tem que estar disponível para todos, que eu também posso chamar isso aqui de universalidade, tá? Ah, se tem que estar disponível para todos, tem que ser de graça, né, Dalmo? Não, é aqui que entra o detalhe. A generalidade diz que o serviço tem que estar disponível para todos que queiram utilizar o serviço. Então, o valor da tarifa do serviço prestado, por exemplo, individual, ele tem que ser uma tarifa que eu possa pagar para que eu possa ter acesso ao serviço. Também não é ser gratuito para todo mundo ter acesso, mas ser o mais acessível possível. Agora, eu não posso separar um serviço apenas para a elite que tem o dinheiro, ou apenas para pobre, ou apenas para classe média. Isso não existe. Eu tenho que oferecer para todo mundo. Você tem carro? Beleza. Você usa ônibus? Não usa. Mas vamos dizer que seu carro quebrou hoje. Tu precisa ir para o trabalho. Tu não vai usar o ônibus? O serviço está lá, disponível para você. Beleza? Essa é a ideia da generalidade. Tranquilo? Até como uma forma de completar essa generalidade, né? Eu tenho o princípio da cortesia, que o nome já diz tudo, você tem que ter uma prestação educada, o serviço tem que ser prestado de uma forma cortês a você, é urbanidade, né? O prestador do serviço tem que ser no mínimo educado, mas o mais importante talvez seja esse princípio, modicidade das tarifas. Já que eu quero que o serviço seja geral, atender a generalidade, ele tem que ter um valor módico. E cuidado que muita gente usa a palavra módico como se fosse algo assim irrisório. Ah, porque um valor módico, um valor baratinho, também não é isso. É um valor que vai custear o serviço, mas que permite que o maior número de pessoas use. Eu sei que um ônibus a R$ 4,50 não é barato. Então a gente tem que ter uma explicação de planilha, técnica do porquê que esse valor tem que ser cobrado para poder custear a manutenção do serviço e também dizer que realmente isso garante que o maior número de pessoas possa ter acesso ao serviço. Claro que na realidade, se você for colocar no papel, praticamente nenhum serviço público é módico, convenhamos. Teatro é um serviço público, cultura, é caro. Futebol é um serviço público, cultura, ainda mais se for o jogo do Flamengo que é superestimado, é caro. Percebeu a jogada? Então, para você ter generalidade, obviamente o serviço público tem que ser cobrado um valor, claro, um valor próximo da realidade de todos, né? Claro que nem todo serviço é cobrado. Isso aqui só vale para aquele serviço público que tem a cobrança. Se o serviço público é prestado de forma gratuita, obviamente que eu não tenho por que falar em modicidade de tarifas. Princípio da isonomia. Eu tenho que oferecer o serviço para todas as pessoas possíveis. De novo aquele papo, generalidade, né? Você percebe que esses princípios decorrem dele. Eu tenho que dar tratamento isonômico também. Então, por exemplo, ônibus que tenha aquele sistema para permitir que uma pessoa portadora não, que é um termo muito antigo, pelo amor de Deus, uma pessoa com deficiência possa também acessar aquele serviço. Um teatro que tem lá uma entrada que facilita a transição, né, a locomoção de pessoas que tenham debilidade de mobilidade. Então a ideia da isonomia é você oferecer o serviço para todos e também criar mecanismo para que todos tenham acesso. É tão doido isso aqui que o STF já deu o entendimento do seguinte: sabe data de vencimento do serviço? O STF disse que quando você oferece várias datas de vencimento de serviço, e a nossa lei exige no mínimo 6 datas a serem oferecidas por serviço público, tá? Quando você oferece data de vencimento para o cara, ele diz que isso aqui é uma forma de você garantir isonomia. Porque aí você consegue fazer qualquer um ter acesso ao serviço. Ah, mas eu só recebo no começo do mês, no final do mês, no meio do mês eu recebo parcelado, sei lá. Então quando você fecha uma data de vencimento específica, essa data de vencimento atende à sua necessidade. Então olha que maluco. Não é só a prestação de serviço para pessoa com deficiência, ou para pessoa com mobilidade reduzida, né, grávida, idoso, não é isso. Também, data de vencimento diferenciada é uma forma de isonomia. Olha que maluco, né?
Então isso foi um entendimento que o STJ deu, o STF concordou, que isso também configura isonomia. Beleza? E é isso. Percebe que eu passei com uma certa tranquilidade pelos princípios, porque são fáceis, não são difíceis, só peço para você que atente para o princípio da continuidade, tá? Nós até vamos falar um pouco mais da continuidade quando eu for mostrar para você as características do contrato de serviço público. Porque você vai ver, por exemplo, Dalmo, inadimplência, quanto tempo eu posso ficar inadimplente até que o meu serviço seja efetivamente cortado? Isso é uma coisa que a gente tem que falar, porque você sabe que para o usuário normal é 30 dias, só que para o Estado são 90. Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Isso a gente acaba vendo também lá nos princípios, né? O princípio da indisponibilidade, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mas nós vamos trabalhar isso mais para frente. Mas atenta que princípios é muito cobrado e é fácil. Eu só preciso que você conheça eles. Claro, não é memorizar todos, mas conhece. Quer que se caiu uma questão, dentre os princípios abaixo, qual não é ou quais não são princípios dos serviços públicos? Você consegue identificar com facilidade. Porque quando você entende o nome do princípio, que é autoexplicativo, você lembra o princípio e você consegue facilmente atacar a questão da prova, beleza? Então é isso. Nos vemos aí na próxima aula, né, na parte 4 da nossa aula número 4. Um abraço.